Boa tarde, pessoal. Vídeo de cálculo 1 aqui paliativo, porque hoje não teve como fazer reunião por conta de problemas de conexão da minha parte, tá? Mas tem como eu gravar esse vídeo agora, que eu estou gravando offline, e aí quando eu tiver com conexão eu vou subir ele no YouTube. Tá? Mas não vai ser longo, porque é só o que eu pretendia discutir com vocês hoje, a menos de dúvidas que vocês possivelmente tivessem, seria com relação a essas duas as propriedades operatórias dos limites, tá? Que a gente tinha assumido implicitamente essas coisas aqui, ó. No início do curso, a gente tinha assumido que esse tipo de coisa aqui valia para as eventuais para os eventuais argumentos que a gente fazia, tá? A gente tinha assumido a validade dessas coisas aqui. E aí hoje a gente vai ver como justifica essas coisas que a gente tinha assumido precisamente quando a gente tem a definição do limite que a gente viu na última reunião, tá? Isso aqui. E aí o fim é esse aqui. Se cadê? Se são essas condições aqui. Então isso aqui acontece. Quando x tende a A, e a gente vai fazer direitinho essas coisinhas, tá? Eu ia fazer pelo menos um com vocês na reunião, tá? Então a gente vai se debruçar sobre isso hoje. Mas vejam que aqui, para a gente estar falando sobre isso, então eu tive que pausar, eu não lembro o que eu estava falando antes, mas para isso, como a gente discutiu na última reunião, sempre que a gente estiver falando dessas, pelo menos nesse começo, quando a gente estiver falando de limite de função, essas coisas assim, esse azinho, essa coisa toda, a gente vai ter esse contexto. Então, vão ser tanto f quanto g são funções que saem de um intervalo, saem de um conjunto A, colocar assim, e vão na reta, onde A é um ponto de acumulação de A. Então, no sentido de que qualquer intervalinho que você pega em torno desse Azinho, esse intervalinho vai ter pontos desse A. Na prática, a gente pode pensar nesse A como sendo uma coisa desse tipo aqui, ó. A igual a, por exemplo, pode ser um alfa A união A beta, por exemplo. Ou A pode ser igual a um A gama.
etc. A gente vai pensar, então vejam que se o A é a união desses, se o conjunto é a união desses dois intervalos, então é como, isso aqui é como se fosse um intervalão sem o pontinho A que você tirou. Só que qualquer intervalinho que você faz centrado, então aqui aqui está o alfa, aqui está o beta. Você possivelmente tirou, você pode ser uma coisa dessa forma, tá? Aqui está o A. Aí qualquer intervalinho que você pega em torno desse buraquinho, que é o A, você vai ter pessoinhas morando no conjunto A que você pegou. Tá? Em particular, é claro que pode ser, isso aqui a gente está retirando o A, porque para falar do limite, não importa a imagem que a função possa vir a ter, que a f e a g possam vir a ter no A, tá legal? Mas é claro que poderia também ser o caso de que o A fosse isso aqui. A igual a alfa beta com o A pertencente a alfa beta. Poderia ser o caso de que a gente pegou a função, ela está definida no A. Só que para a gente discutir o limite, o valor da função no A é irrelevante. Então a gente pode até tirar ele, não tem problema. Então esse é o cenário que a gente tem. E aí, quando a gente escreve essas coisas aqui, essa e essa, tem muita coisa sendo dita ao mesmo tempo, mas não compensa a gente gastar, digamos assim, tinta virtual escrevendo, mas é bom ela ficar na nossa mente um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Que é assim, por exemplo, quando a gente escreve o limite disso aqui, igual a isso, o que a gente está falando é que esse cara, se esse cara existe, se o limite dessa soma de funções quando x tende a A existe, então vai existir o limite dessa função e o dessa função, e além disso, esses números que fazem isso, os números que fazem isso, quando você soma eles, eles dão precisamente o limite dessa. E da mesma forma, quando a gente escreve esse, se esse cara existe e esse cara existe, então vai existir o limite da soma, e esse limite da soma vai ser a soma dos limites. Então é uma coisa, eles estão intrinsecamente ligados, em certo sentido, tá? Quando a gente está nesse tipo de cenário. Mesma coisa, mesmo tipo de observação pro B e pro C, tá legal? Então vamos para a ação. Cadê? Então vamos lá. Então, para o primeiro, dado todo aquele cenário, vamos supor que isso aqui acontece. Bom, L0, limite de g de x quando x tende a A, isso aqui é igual a um L1. Tá? Vamos supor isso aqui. Então, esse aqui é o que o matemático gosta de chamar de hipótese. São as coisas que a gente tem. O que a gente tem para usar. Tá? Aí disso a gente quer concluir que o limite dessa função aqui, vou até escrever entre parênteses para deixar claro que é uma função só. O que a gente gostaria de concluir é que essa coisa aqui acontece. Tá bom? Pois bem, para a gente mostrar que isso aqui acontece, então, vou chamar isso aqui de estrela. Então, pela definição de limite, para a gente mostrar que estrela acontece, então, para a gente mostrar que essa coisa aqui que a gente quer
ocorre, a gente precisa fazer um joguinho, né? A gente tem que fazer a seguinte coisa. A gente tem que mostrar que se você dá um erro no eixo Y, então, costumo escrever assim, né? Para todo epsilon maior que zero, isso aqui é só... eu vou começar a usar essa abreviação, eventualmente, tá? Eu tento evitar com cálculo, mas enfim. Para todo epsilon maior que zero, a gente vai querer encontrar um delta. Então, a gente quer um delta tal que, se ocorrer isso aqui, ó, esse delta é o que dá pra gente a margem de erro no domínio. A gente quer encontrar uma margem de erro no domínio em torno do ponto A, tá? Tal que se o ponto do domínio que você pegou, tal que isso aqui e isso aqui, tal que se a gente pega um ponto no domínio que está dentro dessa margem de erro, delta, então a imagem da função vai estar dentro da margem de erro que a gente fixou no começo. Então a gente fixa uma margem de erro para a imagem e encontra uma margem de erro para o domínio, tal que a imagem dos pontos nesse domínio está dentro da margem de erro que a gente começou. Então, o que a gente vai querer concluir isso aqui? F de x mais gx, já que a função agora é a função soma, tá? Então é a soma das funções, então é para essa aqui que a gente está fazendo. Então isso aqui a gente tem que mostrar que os pontos, a imagem dessa função fx mais g de x se torna tão a diferença da imagem dessa função soma para a soma dos limites L0 e L1, ela se torna tão pequena quanto a gente quiser. Tá? Menor que esse epsilon que a gente começou pegando. Que podia ser 1, podia ser 1 milhão, 1 sobre 1 milhão, ele podia ser arbitrariamente pequeno. Tá? Então, o truque agora é o seguinte. Então, a gente tem isso aqui, ó. A gente está com esse negócio aqui. Eu já vou reescrever assim. E a gente gostaria de dar um jeito de controlando o valor do x, ou seja, controlando a distância do x até o A, a gente conseguisse controlar isso. Então, a gente gostaria que isso aqui fosse menor que epsilon. Mas o que a gente sabe é o seguinte. Aliás, deixa eu colocar, eu vou precisar colocar esse epsilon em outro lugar, provavelmente. Eita, o que eu fiz? Pronto. Depois, então a gente quer que isso seja menor que epsilon. Só que o que a gente sabe é que a gente pode escrever isso aqui assim, ó. Tudo que eu fiz foi escrever esse aqui e esse aqui depois. Só isso. Não há truques aí. Aí agora a gente tem uma soma de coisas entre módulo. E a gente usa aquela tal da desigualdade triangular, que é isso aqui, ó. A gente já usou no último vídeo, mas vocês vão ver desigualdade triangular em geometria analítica, vocês vão ver desigualdade triangular em álgebra linear, em cálculo 2, em cálculo 3, em cálculo N. Essa desgraça aqui vai acompanhar vocês para sempre. E ela diz isso aqui, ó. Uma das versões dela é simplesmente essa. Você tem uma soma de duas coisas entre módulo, no módulo, então essa soma entre módulo é menor ou igual que a soma dos módulos individuais de cada uma das parcelas. Ok, então
Se a gente pensa nesse cara aqui como sendo... Aliás, a gente colocar aqui alfa e beta, né? Porque a gente já está com um A na conta. Então, alfa e beta. Se a gente pensa nesse cara aqui como sendo alfa e nesse aqui como sendo beta, o que a gente tem é isso. A gente tem o direito de fazer isso aqui. E lembrem-se que a gente quer... O que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que isso aqui tudo, esse módulo, seja menor que epsilon. Agora, esse módulo, que é o que a gente quer controlar o tamanho, a gente conseguiu deixar ele menor ou igual que a soma desses dois módulos aqui. Aí agora a gente usa a hipótese, que até agora a gente não tinha usado. A gente não estava usando o fato de que o limite da função f quando x vai para a é L0. E nem o fato de que o limite da g quando x vai para a é L1. Agora a gente usa. Como? A gente sabe que esse negócio, limite de fx quando x tende a ser igual a L0, significa o quê? Significa que para qualquer erro que a gente estabelece na imagem da função, a gente consegue encontrar um erro no domínio que mantém a imagem da função dentro do erro que a gente tinha estabelecido. Então, como o que a gente quer fazer no final é deixar isso aqui tudo menor que epsilon, veja que se a gente estabelece... Deixa eu apagar esse epsilon aqui. A memória RAM de vocês vai lembrar disso. Se a gente conseguir encontrar um modo de fazer esse módulo ficar menor que epsilon sobre 2 e esse módulo ficar menor que epsilon sobre 2, então a soma dessas duas coisas vai ser igual a epsilon. Então a gente vai conseguir concluir que isso é menor que epsilon, que é o que a gente queria, que esse fosse menor que epsilon. Mas se ele é menor ou igual que isso e isso é menor que epsilon, acabou. Então vejam, a gente quer agora controlar esse. Só que para controlar esse, a gente usa essa informação aqui. Então, a gente gostaria que o f de x menos L0 fosse menor que epsilon sobre 2. Bom, nem sempre isso ocorre, mas a gente consegue concluir, mas por esse limite existir, para esse valor aqui do erro, a gente sabe que existe um delta zero, tal que se o x do seu domínio estiver numa distância menor do que delta zero do pontinho A aqui, e esse x estiver no domínio da sua função, então isso aqui acontece. Por quê? Porque é a definição do que isso aqui diz para gente. Isso aqui é a hipótese. Agora, da mesma forma, como isso aqui ocorre, então existe um delta1, tal que se a gente pega um ponto no domínio da função g, que as duas têm o mesmo domínio, e esse ponto que a gente pegou está numa distância menor do que esse delta1, então quando a gente fizer isso, vai ser menor que epsilon sobre 2. Tá? Então, a conclusão disso tudo é a seguinte. A gente tem delta 0 e delta 1. Tá? Os dois são números maiores que zero. Então, dados esses caras, a gente vai escolher o menor deles, seja delta o menor entre os dois. Tá? Porque o que estava acontecendo?
a gente encontrou, aqui está o A, tá? A gente encontrou um delta 0, tal que todo ponto que a gente pega aqui dentro, alguma coisa acontece. O que a gente descobriu é que para pontos aqui dentro, o gráfico da minha função f está todo dentro dessa faixa aqui. Deixa eu colocar aqui L0. E isso aqui mede epsilon sobre 2. Então, a gente descobriu que para pontos aqui dentro, o gráfico da função f, então, o gráfico da função f está todo aqui dentro. Opa, escapou um pouquinho. Mas ele varia aqui dentro. Então, f. Por outro lado, a gente descobriu que existe um delta 1. Que cor eu uso? Laranja. Tá. Então, existe um delta 1, vou fazer o delta 1 menor. Então, isso aqui é o delta 1. E vamos supor que o L1 está aqui. E aí, esse tanto aqui, epsilon sobre 2, epsilon sobre 2. Então, aqui está o raiozinho. A gente descobriu que a função g, quando ela varia dentro desse intervalo laranja, o gráfico dela varia dentro dessa faixinha. Então, ele varia um negócio aqui assim. Então, o que a gente faz? A gente pega o delta como sendo o menor. Nesse desenho que eu fiz, o delta é o delta 1. Porque vejam que esse intervalo laranja está dentro do intervalo branco. Então, é claro que se eu pego pontos aqui dentro, em vez de aplicar G, aplico a F, eles vão estar aqui, ó. Então, é um jeito da gente conseguir satisfazer as duas condições que a gente queria ao mesmo tempo. Então, com isso tudo que a gente mostra é que, dessa forma, existe delta, que é igual ao menor, vou colocar assim, é o menor entre delta 0 e delta 1, tal que se a gente pega 0 menor que a distância entre x menos a, isso é menor que delta, e esse x está no domínio, tá? Então, isso aqui, em particular, é menor ou igual que o delta 0 e o delta 1, tá? Porque é o menor entre eles. Então, esse ponto está satisfazendo as duas condições que a gente queria ao mesmo tempo. Então, aquela coisa que a gente queria controlar, que era isso, a gente já viu que isso era, cadê? Aqui, a gente já viu que esse negócio que a gente quer controlar é menor ou igual que a soma dessas duas coisas. Só que, como o pontinho x que a gente pegou está numa distância de A menor do que delta 0, vai valer isso. E como ele também está numa distância menor que delta 1, vai valer isso. Portanto, isso aqui é menor que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Então, mostramos pela definição que se o limite de duas funções fg existem, são números reais, L0 e L1, então a soma dessas funções também tem limite quando x tende para o A. E esse limite vai ser a soma dos limites que a gente já tinha. Tá legal? Então, essa é uma prova com épsilons e deltas de propriedade operatória do limite. Tá bom? Deixa eu beber uma água aqui. Aliás, eu falei uma groselha, tá? Eu mencionei que para vocês que
esse limite existe, C e somente C, esses dois limites existem e aí é só mudar isso. Não, tá? Essa outra direção que eu falei, ela tá uma groselha, tá? Então deixa eu arrumar isso aqui. Em vez de editar o vídeo e cortar o erro, eu prefiro fazer assim porque editar o vídeo dá muito trabalho. Tá? E eu não tô afim de editar o vídeo. Então, a observação, então mais precisamente, o que a gente fez foi isso aqui, ó. Mostramos que se esse negócio aqui, limite de f de x quando x tende a A, e limite de g de x quando x tende a A, existem. Então, atenção que foi isso que a gente fez. Se esses caras existem, então existe esse negócio aqui. Cadê? O limite da soma dessas funções quando x tende a A. E, além disso, esse limite a gente disse quem é. E, além disso, a gente mostrou que esse limite é a soma dos limites de cada uma das funções que estão sendo somadas. A gente mostrou isso aqui. Isso foi o que a gente fez. A recíproca disso, que seria no caso, se existe o limite dessa função soma, então existe o limite dessa e dessa, isso é falso. Então, a recíproca, deixa eu colocar aqui, a recíproca é falsa. Para ver um exemplo, pega essa função aqui, ó. Então, seja f de x igual ao módulo de x sobre x e g de x como sendo menos o módulo de x sobre x. Tá? Então, essa função g é o oposto dessa aqui. Então, é claro que quando a gente faz limite da f de x mais g de x quando x tende a A, isso aqui é a mesma coisa que o limite f de x mais g de x, nesse caso é zero. Então, o limite de zero quando x tende a A. E é até um exercício interessante para vocês praticarem a definição, mostrar que se você tem uma função constante, o limite dessa função constante é a própria constante. Tá? Então, isso aqui existe, o limite dessa função soma existe, é zero. Aliás, A não, né? Em zero. Aqui. Quem é A? A é zero. Isso vai valer para todo A na reta, mas em particular, isso aqui é verdade. O limite dessa função, que é a f, é isso, menos isso, então dá zero, tá? Para todo x. Então, a função constante igual a zero é zero. Mas a gente já viu, da última vez, a gente já viu que não existe, vou colocar assim, existe com uma negação, não existe o limite da f, por exemplo. Tá? A gente já viu que isso aqui não existe.
Então é falsa a recíproca. Eu falei no começo que 6 somente C1 existe, então é falso. Só que vejam que para o dia a dia, para a gente dormir tranquilo e fazer as nossas contas felizes, para a gente fazer feliz. Tá, eu conjuguei certo. Essa direção que a gente provou já basta. Porque, em geral, o que a gente tem na nossa vida quando a gente vai fazer as contas? A gente tem uma função que é soma de outras coisas, tá? Que essa função é mais complicada, mas a gente gostaria de... A gente sabe calcular os limites das coisinhas menores, das parcelas dessa soma. Então, se a gente sabe que os limites das parcelas existem, a gente consegue concluir que existe o limite da soma dessas parcelas, que é mais complicado. Então, do ponto de vista prático, a direção que a gente provou é a direção que a gente precisa. Tá? Então, ok, isso prova o item. Como chama o item A? O item B, que seria fazer isso aqui, ó. Se ambos esses caras, se esse limite aqui existe e é L0, e esse limite aqui da função g, quando x tende a A, existe e é L1, então o que a gente quer mostrar é que existe o limite do produto, e ele não só existe, como ele é o produto dos outros limites. Tá bom? Ok. Mais água, hoje eu estou com sede. Bom, o truque desse, da mesma forma que no outro a gente tinha feito aquele truque de... Lembra, a gente tinha... Deixa eu colocar aqui assim. A gente tinha isso aqui. E aí a gente reescreveu isso assim. F de x menos L0 mais... Opa! E... Droga. G de x menos L1. Aí o que a gente queria majorar, a gente queria majorar isso por epsilon, mas aí majorou por coisas que a gente consegue majorar por epsilon sobre 2. E aí fizemos o nosso truque. Agora, o que a gente quer majorar é f de x vezes g de x menos L0, L1. Para esse, o truque é escrever isso aqui assim, ó. É aquele velho joguinho, sou perito nisso, de você somar zero. Vocês já devem ter visto coisas assim. Mas aqui, o que a gente faz... Eu acho que isso aqui dá conta. Vamos ver. De fato, aqui a gente somou f de x vezes L1 e aí subtraiu f de x vezes L1. Então tá tudo em casa. Agora, isso a gente escreve... Vamos ver. Eu estou fazendo sem olhar, então provavelmente eu vou errar alguma coisa. Se a gente deixa o f de x em evidência, isso aqui fica... A gente consegue deixar g de x menos L1 em evidência aqui. Então fica g de x menos L1. Por que eu sei que é esse? Porque lembra que a gente quer usar o fato de que esses limites existem. E esse limite existir diz pra gente que a gente consegue controlar esse cara aqui. Então, agora a gente deixa o L1 em evidência.
mais L1 vezes f de x menos L0. Por que isso aqui é bom? Porque o fato de que o f de x, quando x tende a A vai para L0, diz para a gente que a gente consegue controlar isso. Então, cadê? Disso aqui, deixa eu passar esse para outra lousa. Eu adoro demais fazer isso. Quando voltarem as aulas presenciais, eu vou ficar triste por não poder fazer isso na lousa. Fora que a lousa é canetão e aqui eu tenho a impressão de que eu estou mexendo com giz e eu fico feliz. Até o barulhinho parece. Mas enfim, né? Eu não estou falando que esse período é bom, mas alguma coisa boa. Não é problema a gente tirar alguma coisa boa que dá satisfação pra gente. Mas enfim, aqui de novo a gente quebra usando a desigualdade triangular e depois usando o fato de que os produtos saem. Então isso aqui fica assim, módulo disso vezes isso, mais módulo disso vezes isso. Então, a gente está quase lá. A intuição é a seguinte. Se o x for bem próximozinho do A, esse cara a gente consegue deixar ele tão pequeno quanto a gente quiser. Se o x for ainda mais próximo do A possivelmente, a gente consegue fazer esse cara aqui ser pequenininho. E ele está multiplicando por um L1. Então, se aqui, por exemplo, a gente dá um jeito de fazer esse cara ficar menor que epsilon sobre 2 vezes módulo de L1, se a gente conseguisse fazer isso, estaria ótimo, porque ia cortar esse com esse. Tá. Exceto para isso aqui funcionar, para esse argumento funcionar, o L1 não pode ser 0. Tá, mas se ele for 0, dane-se, né? Se o L1 for 0, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Porque isso aqui já vai estar dando 0 e não vai atrapalhar na estimativa. Então, ótimo. Então, supondo que ele é diferente de 0, a gente pode fazer isso. Tudo bem? Aí agora, o problema é que esse L1 está fixado. Então, a gente consegue controlar dessa forma. Agora, aqui, esse fx está variando junto com o x. Então, a gente precisa primeiro... Deixa eu apagar isso aqui. A gente precisa dar um jeito de se livrar desse negócio aqui, desse fx. Isso está mais complicado do que precisava? Espera aí. Eu acho que eu estou complicando isso mais do que precisa. Deixa eu colar, eu vou colar, é o jeito. Rapaz, é um truquinho maroto, tá? Aqui a gente quer controlar isso. Então, ó, vejam que eu vou colocar aqui, eu vou até mudar de cor, tá? O truquezinho que a gente vai usar aqui. Vou colocar assim. O truquezinho é esse, ó. Se a gente tem um certo alfa, tá? Esse alfa a gente consegue escrever assim, ó, alfa menos beta mais beta
E aí isso aqui é menor ou igual que alfa menos beta, aqui, e esse cara aqui. Isso para qualquer alfa e beta. Em particular, se a gente tem no lugar do alfa o fx, a gente pode usar como beta alguma coisa que ajuda para a gente controlar o fx menos beta. Bom, mas a gente tem isso aqui, ó. Então a gente faz fx menos L0 mais L0. Então isso aqui é menor ou igual que essas duas coisas. Agora, esse cara vai estar majorado e esse aqui é uma constante. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, é menor ou igual que... por conta de estrela, isso é menor ou igual que isso, mais isso. Então, isso aqui tudo é menor ou igual que isso, vezes esse cara que já estava aqui, mais esse cara que já estava aqui, mais esse cara que já estava aqui. Então, agora a gente consegue, basta a gente tomar cuidado de fazer, pegar um delta que faça isso aqui ficar muito pequeno, pequeno possivelmente a ponto de cancelar esse L1 e ficar um epsilon sobre 2. E aí aqui esse cara, esse G, a gente ajusta esse delta para que isso consiga cancelar esse fator aqui. Que vejam que como o x vai estar variando, esse cara aqui ele vai estar majorado. Então isso aqui, embora o x esteja variando, a gente consegue controlar ele bem, tá? Antes a gente tinha pegado epsilon sobre 2. Agora vai ter que ser vai ter que ser uma outra variação de epsilon, tá? Só para dar a dica, isso. Então, esse caso a gente toma cuidado para que ele seja menor que epsilon sobre 2 vezes L1, tá? No caso em que L1 é diferente de zero, se for zero, dane-se ele. E usando o fato de que o limite da G é L1, a gente encontra um delta 1, tal que quando x menos a em módulo é menor que esse delta 1, esse negócio vai ser menor que epsilon sobre 2 vezes epsilon sobre 2 vezes módulo de L1 mais L0. Só que isso tudo elevado a menos 1, ou seja, dividindo por isso. Por quê? Porque aí quando você pegar o delta menor que esse delta 0 que faz isso, e menor que esse delta 1 que faz isso aqui em particular vai fazer com que essa parte fique esse negócio que está dentro do parênteses aqui. Tá? Então vai ficar isso, esse negócio vai ficar isso aqui que está dentro do parênteses, vezes essa expressão toda. Então esse cara aqui vai cancelar com o que está majorando esse, vai sobrar o epsilon sobre 2. Aqui o L1 vai cortar com L1, vai sobrar epsilon sobre 2, e a soma dos dois vai dar epsilon, tá? Vou deixar os detalhes para vocês praticarem, se vocês quiserem, tá? Mas aí, bom, provamos isso. Agora, o C é mostrar que se o limite de g de x, quando x tende a um certo A, existe e é diferente de zero. E, então, vamos escrever assim, ele é um L1 diferente de zero. E o limite de f de x, quando x tende a A é um certo L0, então existe o limite do quociente, tá? Então a gente pode fazer a divisão possivelmente, né? Mas então
Como vai ser diferente de zero? Vai ser diferente de zero para pontos próximos, a gente consegue garantir isso. Mas aí esse limite aqui vai existir e vai ser igual ao L0 dividido por L1, tá bom? Bom, para provar isso, basta provar isso aqui, ó. Então, isso não vai virar um curso de análise, eu prometo, tá? Eu só estou fazendo essas justificativas de limite porque eu tinha prometido que eu ia fazer as justificativas de todas as propriedades operatórias, tá? E são essencialmente essas. Então, não tem problema fazer direitinho uma vez, tá? O que a gente faz direitinho uma vez e depois usa as propriedades, tá? Ficar provando coisa por epsilon e delta é uma coisa que eu me recuso a fazer em cálculo. Vocês vão ver depois, quando a gente for fazer outras contas. O negócio é usar essas propriedades que a gente está verificando. Então, a gente prova uma vez para não ter que provar em todas as outras vezes, tá? Então, não se preocupem que eu não vou ter... Por exemplo, esse tipo de coisa aqui, ó, cai um exercício para vocês. Prove por epsilon e delta que limite de não sei o que, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x tende a 2 é igual a alguma coisa. Prove por epsilons e deltas. Isso não vai acontecer, tá bom? A gente consegue fazer esse tipo de coisa usando as propriedades de limite que a gente está provando aqui. Para isso que a gente prova elas, para fazer cálculo, não para fazer demonstração. Tá? Demonstração é uma ferramenta, é um meio para um fim. Tá? Então, já está 47 minutos. Ok. Então, basta provar isso aqui, ó, que quando a gente fizer o limite da função constante 1 dividido pela função g de x, isso aqui vai ser 1 sobre L1. Porque se a gente provar isso, então pelo item B, se mostrarmos isso, que aí a gente vai ter o quê? Esse negócio aqui, que é o que a gente gostaria de concluir. A gente gostaria de mostrar que esse limite existe. Mas essa função dividida por essa é a mesma coisa que essa função vezes essa. E essa aqui a gente já viu que o limite, já vai ter visto que o limite existe. Portanto, pelo item B, como esse limite também existe, o limite desse produto vai ser o produto dos limites, que vai ser L0 vezes 1 sobre L1, que é igual a L0 dividido por L1. Então, basta a gente provar esse caso, tá bom? Então, vamos ver. Faz tempo que eu não faço isso, mas esse é chato. Então, o que a gente quer majorar, a gente está com esse negócio aqui, 1 sobre g de x menos 1 sobre L1, e a gente quer dar um jeito de majorar isso usando as coisas que a gente tem. Tá. Tem um problema de que aqui está 1 sobre g de x, né? E g de x, para a gente fazer isso, não pode ser zero. Mas primeiro vamos pensar na álgebra e depois a gente pensa no argumento analítico. Tá? Senão, se a gente ficar pensando nas restrições e não fazer as contas, a gente nunca sai do lugar. Então, isso aqui vai ser L1 menos g de x. E aí a gente consegue escrever isso como sendo esse negócio
sobre esse negócio. Tá, e estamos indo bem, porque como o limite de g de x quando x tende a L1, a gente consegue controlar isso, tudo bem? O problema que poderia ocorrer a princípio é esse negócio aqui ser zero, né? Que esse é um problema. Mas só para acalmar os ânimos, então, quanto a isso, então, como a gente tem esse negócio aqui sendo L1 e isso aqui é diferente de zero, existe existe um delta 0 maior que zero, tal que se 0 for menor do que a distância entre x menos a e isso for menor do que delta 0, e esse x que a gente pegou estiver no domínio da função g, então esse g de x menos L1 a gente consegue fazer ele ser menor do que, agora é o pulo do gato, a gente consegue fazer isso aqui ser menor do que esse negócio aqui. Ok, será que isso funciona? Vejamos. Esse cara aqui funciona. Porque, veja, essa desigualdade aqui é a mesma coisa que a gente ter isso aqui, ó. L1 menos o que está desse lado, menor que g de x, menor que L1, mais o que está desse lado. Então, vejam, se o L1, por acaso, fosse negativo, então, se o L1 fosse negativo, aí esse negócio aqui ia ser o módulo de L1, sendo L1 um número negativo, isso ia dar para a gente menos L1. Então, aqui ia ficar menos L1 sobre 2. Então, L1 sobre 2 menos L1 sobre 2 é L1 sobre 2. Ótimo. Só que sendo L1 negativo, esse cara aqui seria negativo também. E, em particular, ele ia ser menor que zero, portanto, g de x seria menor que zero. Por outro lado, se o L1 fosse positivo, aqui a gente ia ter de novo L1 dividido por 2, tá? E aí esse negócio, o g de x seria menor que o L1 dividido por 2, e o L1 dividido por 2 é positivo, então o g de x seria diferente de zero. Em todo caso, a gente sanduichou ele aqui. Só para vocês entenderem o desenho do que aconteceu. Suponha que a gente está no caso em que o L1 é positivo, tá? Então o L1 está aqui. Então, aqui L1, a gente tem essa altura, e essa altura mede L1. E o fato de que o limite da função g, quando x tende a a, digamos que o a esteja aqui. O fato de que o limite da função aqui é L1 diz para a gente que a gente consegue, independente da faixinha que a gente estabelece, a gente consegue garantir um intervalo, que aqui foi o delta 0, tal que quando a gente pega pontos do domínio na função que estão nesse intervalo, eles vão cair na faixinha que a gente queria. A faixinha que eu peguei foi essa, ó. Essa faixinha amarela. E ela está distante, eu peguei na metade do caminho entre o L1 e o 0. Então é claro que os pontos que estiverem aqui, eles vão estar forçados a... eles vão ter obrigação de ser positivos, tá? Eles vão ter o mesmo sinal do limite. Tá? Esse argumento, se não me engano, Guidorizi, ele chama de teorema da invariância do sinal, alguma coisa assim.
Tá? Mas a gente vai discutir ele de novo quando a gente rever funções contínuas, agora que a gente já sabe limites. Mas então, o fato é, a gente consegue restringir os x's do domínio da função g de modo a garantir que sempre vai acontecer. Então, se isso aqui acontece, então, deixa eu escrever isso direito, né? Assim, se isso aqui acontece, opa, meu Deus, menor que delta zero, então o g de x é diferente de zero. Isso a gente está fazendo só para ter o desencargo de consciência de que esse tipo de análise aqui pode ser feita, tá? É só para isso. Tudo bem? Agora que a gente sabe que quando a gente pega os valores os pontos do domínio próximos de A menores do que delta zero, essa conta faz sentido, a gente pode voltar a olhar para ela. Vamos olhar para ela agora na outra lousa. Ela está quase acabando. A gente gostaria de encontrar um jeito mágico de fazer isso aqui ser menor que algumas coisas e garantir que isso aqui fosse menor do que um epsilon, para um epsilon fixado. Tá? Esse cara de cima a gente tá tranquilo, que a gente consegue majorar, tem só esse g de x aqui. Só que aí, e esse x está variando, né? Então, para a gente conseguir majorar ele, a gente vai usar um truque parecido com o que a gente usou para multiplicação. Então, aqui vejam, a gente consegue controlar esse de cima. Então, o que a gente gostaria de fazer, dá para reescrever isso aqui assim, ó. Tá? E a gente quer dar um jeito de deixar isso tudo menor que epsilon. Tudo bem. Mas a gente escreve assim, ó. 1 sobre o módulo de L1 vezes 1 sobre módulo de g de x, e aqui tem esse módulo desse negócio aqui. Agora, se a gente conseguisse, se a gente pega um x tão próximo de A, de modo que isso aqui seja menor que epsilon sobre 2, e pega isso de modo a garantir que quando a gente fizer sumir com esse negócio aqui, usando aqueles truques que a gente já usou no produto, aqui apareça uma outra coisa, apareça, a gente tentar fazer aqui aparecer um 2 sobre epsilon, por exemplo, se a gente conseguir fazer isso aqui, fica menor que um 2 sobre, aliás, que 2 mesmo, pronto, que 2, se a gente conseguisse fazer isso ficar menor do que, não, aqui tem esse L1, se a gente conseguisse fazer isso aqui ficar menor que 2 sobre isso, então, se esse aqui fosse menor que isso, e a gente conseguisse dar um jeito de quando a gente ajusta o x para diminuir isso junto, de modo que esse pedaço ficasse menor que 2 sobre L1, aliás, tá uma beleza para esse argumento aqui. Eu quero que fique menor que 2 vezes L1, pronto, porque aí esse cara vai cortar com esse vai cortar com esse e vai sobrar só o epsilon, tá? Então, para a gente fazer isso, para a gente perceber como que a gente tem que fazer como que a gente tem que escolher esse delta,
Aí é truquezinho, manipulação de inequação, tá? É isso aqui. Bom, então, eu vou só descrever aqui, mas, então, a gente pega Δ0 maior que zero, tal que isso, aliás, Δ1, nós já tinha um Δ0 lá, Δ1, tal que isso implique em que a distância entre a imagem e o limite seja menor que epsilon sobre 2. E aí a gente faz com que pega depois um Δ2 que garanta que esse cara seja menor que isso aqui ao quadrado vezes epsilon sobre 2. Tá? Não vai sair exatamente como eu tinha falado, mas agora se a gente tomar delta, o menor entre Δ0, que garante que o g de x é diferente de zero. Então, o menor entre Δ0, Δ1 e Δ2. Então, isso aqui vai acontecer ao mesmo tempo em que isso vai acontecer. E o g de x também vai ser diferente de zero, então a gente vai poder fazer a divisão. Mas aí com isso, eu faço, tudo bem. Como que talvez a pergunta é como que a gente chegou nesse, né? O que a gente sabia era que certamente ia ter que fazer alguma coisa assim, um epsilon sobre 2. Então a gente majora esse primeiro. Majorando esse primeiro, vejam que a gente tem isso aqui, ó. G de x menos L1 é certamente menor que o seu módulo. Não, o que eu queria fazer? Não, eu queria fazer outra coisa. Eu queria... É um outro truquezinho com desigualdade triangular, que é esse aqui. Quando a gente faz g de x, a gente pode fazer aquele truquezinho que eu já tinha feito, né? Que é, a gente escreve isso aqui assim. Só que agora a gente pode passar esse amiguinho para cá, ó, subtraindo. Então, o que a gente ganha é g de x menos o módulo de L1 menor que isso aqui, g de x menos L1 em módulo. Só que se em vez de começar com g de x, a gente começa com L1, aqui, o mesmo truque permite para a gente, trocando L1 de lugar, permite para a gente concluir que quando a gente faz o módulo de L1 menos o módulo de x, ou seja, o negativo desse, também vai ser menor que essa diferença. Então, como tanto o positivo quanto o negativo são menores, isso garante para a gente que a diferença em módulo... Então, ó, isso é sutil. Aqui a gente tem um módulo de g de x menos um módulo de L1. E aí agora a gente vai ter um módulo disso. Tá? Essa diferença é menor que esse negócio aqui. Aliás, aqui faltou um negócio. Aqui faltou um... não estava certo. Tá? E aí, como a gente está tomando um x tal que isso aqui acontece, então, em particular, é menor que Δ1, então isso aqui acontece. Então, esse cara é menor que epsilon sobre 2. Então, o que a gente tem é a diferença
dessas duas coisas em módulo é menor que epsilon sobre 2. Só que isso aqui é essa coisinha aqui, está aqui. Como faz? Essa coisinha, esse tipo de desigualdade a gente pode escrever assim, ó. L1 menos epsilon sobre 2 menor que g de x menor que L1 mais epsilon sobre 2. Eu falei um tempinho, desculpa, eu falei um tempinho sozinho achando que eu tinha gravado. Aqui, ó, então, nossa, perderam parte da empolgação. O que a gente vai fazer é, eu não lembro se eu tinha falado disso ou não, a gente vai dar um jeito de majorar esse cara aqui por L1 sobre 2, tá? Que aí vai matar esse L1 a princípio. E aí tem essa outra fórmula mágica aqui, esse outro epsilon mágico que a gente colocou para controlar, que vai ser o L1 ao quadrado vezes epsilon dividido por 2. Esse cara vai aparecer quando a gente terminar de fazer as estimativas com esse aqui. A gente vai perceber que a gente precisaria ter colocado esse. Ou alguma coisa menor que isso, mas vamos lá. Então, se eu já falei isso, que eu não lembro a parte que eu parei de gravar, sirva como recapitulação. Então, a gente pegou esse ΔI e ΔI, que satisfaz isso e isso. Tinha o ΔZ, que garantia que o g de x era diferente de zero, então a gente pode fazer essas divisões de 1 sobre g de x sem peso na consciência. E aí, quando a gente pega ΔI, o menor dentre esses três, se tiver um xzinho, para qualquer xzinho que tiver numa distância menor do que esse delta do A, vai ter que valer em particular essa aqui, ó, essa desigualdade. Só que aí o que a gente faz? A gente usa esse truque de escrever a gente começa com... Se a gente pega o L1 e faz esse truquezinho que é de g de x menos L1 mais g de x e quebra com a desigualdade triangular, a gente pode pegar esse g de x e passar para cá. E aí fica com uma coisa assim. L1 menos g de x menor que esse número. Só que se em vez do L1 a gente tem o g de x e troca os papéis, a gente no final vai terminar com g de x em módulo menos o módulo de L1 menor que esse mesmo número. Como esse número é o oposto desse, então ambos são menores que esse, então um módulo, que é um desses dois, tem que ser menor. Tá? Só que isso, pelo modo como a gente tomou, o x tem que ser menor que L1 sobre 2. Tá? E aí essa coisa a gente escreve assim. Essa desigualdade, a gente já sabe que ela pode ser reescrita como sendo isso, né? Porque isso aqui é você dizer que o módulo de g de x está a uma distância de L1 menor do que... Aqui não é epsilon sobre 2. Aqui é módulo de L1 sobre 2. Fruto de erros passados. Mas isso aqui é o mesmo truque que a gente viu agora para invariância do sinal. Essa desigualdade significa você dizer que quando você pega esse número, ele está no intervalo determinado por essas coisas. Em particular, a gente tem isso aqui. Disso, a gente conclui que 1 sobre g de x é menor que 2 sobre o módulo de L1, porque você passou isso aqui para cá, passou isso aqui para cá, e ficou uma coisa assim, bonitinho. Agora, com isso, lembra o que a gente queria majorar? A gente queria controlar esse cara. E esse cara a gente escreveu assim, 1 sobre L1 vezes 1 sobre o módulo de g de x vezes essa desgraça. Agora, pelo que a gente viu lá, nesse slide aqui anterior, nessa lousa,
1 sobre o módulo de z de x é menor que 2 sobre o módulo de L1. Então, isso aqui fica 2 sobre L1. Agora, aqui está esse negócio que a gente percebe que gostaria que fosse menor que o quê? A gente gostaria que aqui aparecesse uma coisa que... A gente gostaria que aparecesse um epsilon. Eu gostaria que tivesse um 2 aqui para cancelar com esse. E gostaria que tivesse um L1 ao quadrado aqui para cancelar com esses dois. Que aí só ia sobrar o epsilon. Então é por isso, uma vez que a gente chegou nessa estimativa, é por isso que a gente coloca aquela estimativa aqui, porque a gente viu no futuro que ela dá certo, tá? Então a análise é como esses argumentos de cálculo com epsilons e deltas, às vezes eles lembram um pouco do modo como o Dr. Manhattan presencia o tempo, né? Ele vê o futuro, tá? Então a gente poderia ter deixado isso aqui sem definir, que ia ser menor que alguma coisa. E aí depois que a gente chega aqui, a gente descobre qual teria que ser o outro valor que teria que controlar, que a gente teria que garantir que isso aqui é menor. Tá? Mas enfim, argumentos técnicos, o que isso diz pra gente é que os limites, a gente tem o direito de fazer as operações com os limites do jeito que a gente gostaria, se a gente já sabe que os limites parciais existem. Tá? A gente sabe que os limites de certas operações... Você tem lá uma função toda louca. Você tem uma função toda louca, um negócio assim, x² mais 3x mais seno de πx, alguma coisa assim, dividido por uma outra groselha maldita, um h de x vezes t de x, não sei o que. Você quer calcular o limite disso quando x tende a 7, por exemplo. Tá? Então, se você souber que quando x tende a 7, o limite de h de x vezes t de x é diferente de zero, se você souber disso, e aí você vai fazendo esses outros limites, você simplesmente pode fazer isso aqui assim, ó, vai ser o limite, e claro, se você souber que o limite de h, vamos fazer assim, você sabe que o limite de h de x quando x tende a 7 existe, é diferente de zero. Você sabe que o limite de t de x quando x tende a 7 é diferente de zero. Então você vai poder fazer uma coisa assim. E você sabe quem é, aí você coloca aqui assim. Quando x tende a 7, quando x tende a 7. Isso aqui vai ser um número, tá? Que você já sabe, então você vai poder substituir depois, tá? E aqui você vai fazer o limite dessas coisas. Vejam que limite de x ao quadrado é limite de x vezes x, quando x tende a 7. Então aqui vai ser uma coisa assim já, ó. Quando x tende a 7. Aí mais, esse 3 é uma função constante multiplicando x, então é 3 vezes o limite de x quando x tende a 7. Sabe? Então a gente tem o direito de ir usando essas propriedades. Tá? Doeu para provar elas, mas daqui em diante a gente vai usar elas, assim, sem dó. Claro, aqui ia continuar, né? Enfim. Mas, então, não é o tipo de coisa que a gente vai fazer sempre, essas demonstrações. Mas era importante fazer uma vez. Tá? Aí, bom, na segunda-feira, se a internet colaborar, a gente vai ter a reunião e aí eu pretendo discutir com vocês, voltar na discussão de funções contínuas, agora que a gente sabe definição de limite, tá? Rever as propriedades de função contínua a partir das propriedades operatórias dos limites, tá? E aí, para praticar, pode ser interessante, demonstrar algumas das regras de derivação usando as propriedades de limites que a gente tem agora, que a gente pode fazer, tá?
E aí depois, provavelmente na quarta-feira, a gente vai trabalhar com a questão de mudança de variáveis dentro de limite. Por que que a gente pode fazer aqueles truquezinhos de chame x igual a 1 sobre u, não sei o que, por que que aquilo funciona? A gente vai ver esse tipo de argumento e aí depois já entrar em limites do infinito, tá? Mas é isso. De novo, lamento que não tenha tido, a gente não tenha tido a reunião hoje, mas não tinha como. Pelo menos eu pude me estender aqui fazendo esse negócio, tá? Espero que vocês não se traumatizem muito. É isso. Tchau, tchau. Até mais.